Vamos fazer agora as questões referentes ao último assunto que eu acabei de ensinar para vocês aí. Então vamos fazer as questões de 6 a 9. Bacana? A figura ilustra um sistema utilizado em 1953 por Stanley Miller e Harold Urey, da Universidade de Chicago. Nos estudos da origem da vida no planeta, o experimento simulava condições ambientais da Terra primitiva e visava os estudos das reações químicas que podem ter ocorrido naquela época. No sistema de Miller e Urey, as letras A, B e C correspondem respectivamente aos processos de... Então vamos lá. Vamos analisar aqui primeiro, depois a gente vai para as questões, certo? Na letra A, pelo que eu estou vendo aqui, eu tenho aqui uma chapa de aquecimento. Então você conclui que está sendo aquecido o líquido, beleza? O líquido está sendo aquecido. Aí esse líquido depois vai para o condensador, e aí você vai lembrar de condensação, porque aqui tem os vapores, né? Os vapores de água subindo, entra no condensador, o condensador vai fazer o quê? Vai passar essa parte, esses vapores de água para o estado físico, essa é a função do condensador, por isso se chama condensação, é a passagem do estado gasoso para o líquido, certo? E no C eu tenho aqui os eletrodos, né? Que há uma descarga elétrica que correspondem a, seria o que na atmosfera? Seria, na verdade, as descargas elétricas que ocorrem na atmosfera. E depois ele volta para o sistema de novo aqui, né? Aí volta a ser no estado líquido. Essa questão é o seguinte, ele quer saber, é bem simples, na verdade. É só ter esse pequeno raciocínio aí, mas daria para você, meu aluno fera, que vai passar, que eu tenho certeza que era fácil de fazer essa questão. Olha só. Então, a etapa A, ela corresponde a quem? No ciclo da água. Seria quem? Seria justamente a etapa A, seria a evaporação de água dos lagos, dos rios, dos mares, bacana? Então a etapa A é a chuva? Não. A etapa A é a descarga elétrica? Não, a descarga elétrica é a etapa C, não é a etapa A. Ele quer na ordem aqui, A, B, C. Descarga elétrica da atmosfera? Está fora. Evaporação da água dos rios, beleza, tá certo, aqui é a letra A. Descarga elétrica, não, aqui seria a C, não é a B. Bacana? Então sobrou quem? A letra E. Então o correto é a letra E. Mas vamos ver por que é. Evaporação da água de lagos. É a etapa A? Sim. Lá, desculpa aqui. Rios e mares, né? Etapa B. Seria a chuva? Sim, seria a chuva, que é a parte de condensação passando para o estado líquido. Seria a chuva. Então a parte B. E a C, descarga elétrica na atmosfera. Tudo certo, isso aqui é a etapa C. Então, de acordo com essa questão aqui, de acordo com o esquema proposto por Miller, a etapa A seria, deixa eu só para circular para vocês aqui, a etapa A seria como se fosse a evaporação dos rios, lagos e mares. A etapa B, que entra no condensador, seria a chuva, né, que pega esses vapores de água e passa para o estado líquido, né, que a chuva é a precipitação nas nuvens, né, precipitação da água na terra. E os eletrodos aqui estão funcionando como se fossem as descargas elétricas que ocorrem na atmosfera. Bacana? Letra E. Vamos para a próxima? Próxima questão aqui agora. Olha só. Sétima questão. Um sistema de resfriamento muito utilizado atualmente, principalmente em lugares públicos, é o ventilador com borrifador de água. Um borrifador de água, deixa eu marcar aqui. As gotículas de água
formadas sofrem evaporação, removendo o calor do ambiente com relação ao processo de vaporização da água, assinale a incorreta. Então vamos lá, o que acontece? A pressão atmosférica, você já sabe, meu fera, que a pressão atmosférica é de 1 atm, certo? A água, no estado líquido, para passar para o estado gasoso, nesse caso vapor, ela vai ter que absorver calor. Então, ao absorver calor e passar para água no estado vapor, o que acontece aqui? O calor está no reagente, então ele absorve calor, o processo é endotérmico. Eu tenho no canal essas aulas de termoquímica. Então, olha só, o que acontece aqui? Primeiro, a gente já sabe que o processo é endotérmico. Segundo, que o ponto de ebulição da água é quantos graus Celsius? O ponto de ebulição da água, a pressão de 1 atm é 100 graus Celsius. Mas não quer dizer que a água só vá evaporar quando chegar a 100 graus Celsius. Algumas partículas, sim, antes de chegar a 100 graus Celsius, ela vai evaporar. Lembre-se da calefação. E, Sandrão, o que é calefação? Calefação é um processo de vaporização, só que é em grande velocidade, muito rápido. Certo? Então vamos lá. Vamos analisar aqui. Letra A. A vaporização é a passagem do estado líquido para o vapor. Beleza, tudo certo. A água somente evapora quando chega a temperatura de 100 graus Celsius. Ele quer o quê? A incorreta. Então essa aqui é incorreta. Não. A água, ela pode chegar a 100 graus Celsius. A água pode evaporar antes de chegar a 100 graus Celsius. Beleza? Então, letra B já está aí respondida a questão número 7. Bora para a próxima? 8ª questão. A tabela abaixo apresenta alguns dados para as substâncias A, B, C, D e E. Contudo, essas letras não são fórmulas ou símbolos químicos. Aí ele me deu aqui um desenho e está me dando aí a tabela. Determine, primeiro, qual a substância é um gás a temperatura ambiente. Bacana, então vamos lá. Qual é a temperatura? Quando a gente fala temperatura ambiente, a gente está se referindo a 25 graus Celsius. Ele quer saber qual a substância ela é um gás, ou seja, vai estar no estado gasoso. E aí você vai lembrar da aula que eu acho que eu já dei aqui no canal, inclusive nessa playlist aí. Se o cara, vou fazer só uma lembrança aqui para você. Se uma substância está a uma temperatura, certo? Menor que a sua temperatura de fusão, que eu vou chamar ponto de fusão, o estado desse cidadão aqui, desculpa, eu vou refazer aqui para ficar mais fácil. Se eu tenho aqui o ponto de fusão de uma substância, se esse cidadão estiver a uma temperatura menor que o seu ponto de fusão, o estado dele é sólido. Se ele estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o estado físico dele é líquido. Agora, se ele estiver acima que a sua temperatura, o ponto de ebulição, ele vai ser gasoso. Então, por exemplo, a temperatura que o cara está me referindo é 25 graus Celsius, temperatura ambiente, certo? Então, a 25 graus Celsius, o ar seria o que, por exemplo? Sólido, líquido, gasoso. É só ver. 25 graus Celsius é menor que menos 215? Não. 25 graus Celsius está entre
menos 215 e menos 183? Não. Na verdade, 25 graus Celsius é maior que 183. Então, o A seria gasoso. Beleza? A substância A é um gás a essa temperatura. Então, a resposta aqui já tem aqui, ó, A. Para B, 25 graus Celsius, ele é menor que o ponto de fusão do B, que é 650. Então, ele é sólido. C. O C, se ele tiver a 25 graus Celsius, ele vai estar no estado líquido. Por quê, Sandrão? Porque 25 está entre o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Certo? D. 25 graus Celsius é menor que o ponto de ebulição, desculpa, ponto de fusão do D. Então ele seria sólido também. E para o E, 25 graus Celsius é menor que o seu ponto de fusão. Então ele seria sólido também. Então A é gasoso. A é gasoso. Deixa eu circular aqui. A é gasoso. B, sólido. C, líquido. D e E gasoso, ou sólido, desculpa, a temperatura de 25 graus Celsius. Tudo certo? Segundo, qual delas, a 40 graus Celsius, pode ser representada pelo sistema a seguir? Olha só. O sistema a seguir é esse cidadão aqui, ó. Certo? Então, olha só. Só para a gente lembrar, né, que no estado sólido, as moléculas estão muito próximas, né? O estado de agregação, deixa eu mudar aqui o desenho. O estado de agregação das moléculas são muito próximos, né? Ou seja, elas têm uma organização maior. No estado gasoso, elas estão mais dispersas, certo? Estão muito mais afastadas, na verdade, né? E no sistema líquido, elas não estão tão afastadas quanto o gasoso, também não estão tão próximas quanto o estado sólido, estão numa certa distância. Então, esse nosso querido desenho aqui está representando... Opa, cadê a caneta? Está representando o estado líquido, pela distância em que estão as moléculas aí, né? Tá parecendo que seja uma molécula de água, lógico, né? Porque, né, o oxigênio e os dois hidrogênios aqui, ó. Beleza? Bom, então o desenho está representando o estado líquido, né? Então, quem seria líquido a 40 graus Celsius? O mesmo raciocínio. Eu vou apagar aqui agora para você ver. Então, vou lá. Se o cara tiver, vamos lembrar, tá? Se o cidadão tiver, se 40 graus Celsius for menor que o seu ponto de fusão, ele é sólido. Se 40 graus Celsius estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele é líquido. Se 40 graus Celsius for maior que o seu ponto de ebulição, ele é gasoso. Então vamos para o A. 40 graus Celsius seria o quê? 40 graus Celsius, Sandrão, pelo que eu estou vendo aqui, é maior que o ponto de ebulição de A, que é menos 183. Então ele é gasoso. 40 graus Celsius, Sandrão, para B, é menor que o seu ponto de fusão, que é 650. Então ele é sólido. Já em C, Sandrão, 40 graus Celsius está entre o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Então ele seria líquido. Ele seria igual o desenho aqui, certo? Porque ele quer o seguinte, vamos ler de novo, para você não se perder. Qual delas, a 40 graus Celsius, pode ser representado pelo sistema a seguir? Desculpa, é porque o a seguir aqui, para caber aqui no slide, eu coloquei aqui em cima. O sistema a seguir é esse sistema aqui, certo? Que a gente já sabe que ele é líquido. Então, o C é líquido, a 40 graus Celsius, certo? O D
40 graus Celsius é menor que o seu ponto de ebulição, seu ponto de fusão, desculpa, então ele é sólido. E o E também, 40 graus Celsius, é menor que o seu ponto de fusão, então ele também é sólido. Então a única resposta aqui, quem é líquido, já que o desenho é líquido, seria apenas o letra B. É B? Não, seria o letra C. Tudo certo? Terceiro, indique entre os 5 apresentados duas substâncias, que é só duas, que pode ser metal. Bom, metais, você já anota aí, viu, fera? Meu aprovado, anota aí, ó. Os metais têm ponto de fusão e ponto de ebulição. Vai ter a nossa aula, eu não lembro se eu gravei, mas se eu não, eu vou gravar a aula de ligações químicas. Os metais e tabela periódica completo, né? Eu acho que eu tenho um resumo, mas eu vou gravar para vocês. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele é elevado. Então a gente pode até enumerar vários aqui, ó. Você quer ver só? Quem tem ponto de fusão e ponto de ebulição aqui elevado? O B, olha o ponto de fusão dele e o ponto de ebulição, 650 e 1117. O C, ponto de ebulição elevado, 2687, e o D. Então, na verdade, só queria dois, mas grande chance de ser metal aqui. Nós temos aqui o B, o D e o E. Tudo certo? Beleza? Próxima questão. Nona questão. Um técnico utiliza experimentos. Em experimentos consiste em introduzir a amostra em um bulbo de dumas e submetê-lo ao aquecimento em banho-maria. Então aqui está o desenho. Eu tenho aqui 100 graus Celsius, eu tenho aqui a água fervente e um líquido que está dentro desse recipiente que eu não sei quem é. Aí ele faz as perguntas aqui. Com esse experimento e a tabela a seguir, indique o vapor do líquido desconhecido e analise qual seria a interferência nos pontos de fusão e ebulição que a areia adicionada ao experimento poderia ocasionar. Então vamos lá. Ele me dá dois compostos aqui, ó, duas substâncias, ácido acético e etanol. Qual é a temperatura que o cidadão tá fervendo aí? Ó? 100 graus Celsius. Aqui pelo lado de fora eu tenho água, como ele falou aí, né? Água. E a água já entrou em ebulição aqui, ó, as bolinhas aí, certo? Que líquido é esse? Primeira pergunta. Indique o vapor do líquido desconhecido. É bem fácil. Se está aquecendo a 100 graus Celsius, aí o mesmo raciocínio da questão anterior. 100 graus Celsius para o ácido acético e etanol estaria onde? Bom, 100 graus Celsius, Sandrão. Para o etanol, 100 graus Celsius está entre o seu ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então ali ele ainda seria líquido. Agora, para o etanol, meu amigo, 100 graus Celsius é maior que o seu ponto de ebulição. Então, se é maior, ele é gasoso. Ou seja, seria vapor. Então, os vaporezinhos seriam o vapor do líquido desconhecido, já vou responder, seria do etanol. Etanol. Fiz um E com 4 traços. Beleza. E qual a influência da areia, né? Como ele falou aqui, ó. Se eu colocar areia, adicionar areia, o que é que vai acontecer? Nada. Primeiro porque a areia não vai se dissolver na água, certo? E como ela não interfere, como ela não dissolve na água, ela não interfere no ponto de ebulição, na temperatura tanto de fusão quanto de ebulição do sistema, porque ela não é solúvel, ela é insolúvel em água. Beleza? Então, bacana.
terminamos essa parte de exercício para essa aula anterior e vamos continuar nossa aula aí.